Antes de começar o podcast, eu tava até perguntando pra Fabi, que eu não entendi o nome do podcast. Pode nada? É. Por quê? Você já É porque teve... não pode nada? É isso? Você já teve na sua casa, você falou assim, não pode nada nessa casa. Ah, eu não posso fazer nada. Já. Ah, eu não tenho direito de fazer nada. Pode Até, tipo, não muito tempo atrás. Olá, bem-vindo ao Pode Nada. É uma alegria estar aqui com vocês e nós vamos conversar um pouco sobre a vida, dar dicas para você que é adolescente, para você que é jovem também. A gente vai compartilhar um pouco histórias, vidas, talvez conselhos, não sei. Dizem que conselho não é bom, mas a gente vai ver, né? Mas seja bem-vindo. Comente aqui embaixo, deixe o seu comentário para que a gente entenda o que você quer, o que você concorda, o que você não concorda, porque a gente quer ouvir você também. Aqui no Pode Nada, você pode tudo. Ó, ficou legal. Gostei do slogan, ficou né? bom. No Pode Nada, você pode tudo. Gostei. Então, sejam bem-vindos e hoje nós estamos aqui com quem? Oi, gente. Sou Yasmin. Oi, gente, sou o Vinícius. Muito prazer. Bem-vindos, Vini e Yasmin. Obrigada. Muito bom recebê-los aqui, muito gostoso a gente ter essa conversa. A gente já estava conversando aqui, né? Já estava batendo um papo, é muito bom ouvir, conversar e fazer essa troca aqui. Obrigada por terem aceitado participar do nosso podcast. A gente que agradece o convite. As nossas inaugurações de podcasts. Deixa eu falar para vocês. Yasmin, a gente vai conversar um pouco aqui hoje sobre o relacionamento de vocês, conhecer vocês também, né? Quem são vocês? Eu conheço um pouquinho, mas conheço pouco. Vocês, a galera não conhece nada. Yasmin, quem que é o Vinícius? Vinícius tem 17 anos, por incrível que pareça, né? Não revela a minha idade. Ou 22, entre 17 e 22, né? Ele toca piano há muito tempo, toca piano, conhece de tudo de música, é pianista da Central, ele toca lá, tá fazendo faculdade de Ciências da Central Computação. de onde? Central de Sorocaba, da Central de Sorocaba. Tá fazendo faculdade de Ciências da Computação no IFSP. Ó, acertou, hein? E tem uma pessoa... é uma pessoa que tem um ótimo coração. Ah, que legal, Seu um Vini. ótimo coração. E o Vini? Vini, quem é Yasmin? A Yasmin é a garota mais incrível que existe nesse planeta. Mas assim, a Yasmin é uma garota incrível, ela tem esse espírito de liderança muito incrível, ela é muito bondosa. Ela também tá fazendo faculdade, tá fazendo ADS. Ela tem 17 anos também. E ela faz parte da diretoria do clube de desbravadores que ela participa, também envolvida com música, toca baixo, e ela é maravilhosa. Ó, que coisa incrível. Vocês são amigos? Somos melhores amigos. Melhores amigos. Melhores amigos. Mas mais do que amigos. E namorados. Ninguém contou pro pessoal que vocês são namorados. Namorados, já deu namorados. pra Acho que deu pra entender, perceber, né? Já deu pra perceber que vocês são namorados. Mas quando vocês decidiram namorar, quando você pensou em namorar, você achou que você ia namorar cedo? Você achou que não, que ia demorar pra namorar? O que você... Ó, vou ser sincero. Eu, com os meus 15 anos, comecei a ver os meus amigos tendo aqueles namoriquinhos, sabe? Não era nada, tipo, namoro. Acho que que namorava mesmo era só um casal de amigos meus. Aí eu falava, nossa, será que vai acontecer isso comigo um dia? Mas tudo tem seu tempo. E aí eu conheci a Yasmin, tava com 15 anos nessa época. Nós fomos grandes amigos por vários anos. E daí, depois de muito tempo de conversa, de amizade, aí veio aquele sentimento, será que talvez eu queira mais que isso? Muita oração e orações respondidas.
Ah, então na época você pensava em namorar, começou a pensar em namorar e já conheceu. Sim. Mas nada, É. pensava em nada. A gente começou com uma amizade e tal, que eu fui tocar, o meu grupo musical foi tocar na igreja dela. Aí a gente conheceu e tal, fomos conversando, tudo mais. Mas, tipo, na época nem pensava em acontecer alguma coisa, que a gente é de cidades diferentes. Aí o tempo foi passando, a gente foi se aproximando. E a Yasmin também pensava assim, Yasmin? Então. Que era só amizade mesmo? Ah, sobre isso? Ah, então, eu sempre. No começo, a gente tinha, né? Mas aí depois, toda vez que eu vi o Vini, o Vini é um fofo. Eu adorava ele. Tipo, eu vou conversar com o Vini. Sabe? Eu gostava muito de conversar com ele. Mas aí, desde o ano passado, né? Aí a gente foi, aí eu fui, eu tô gostando do Vini. Sabe? Aí foi criando esse sentimento diferente, né? Que antes era só a amizade. Aí foi criando esse sentimento. Foi modificando, né? Foi mudando. E foi tendo mais contato também, né? Sim. Sim. Uhum. Que você... Antes eu não vinha pra Sorocaba aqui. Quase não tava por aqui. Aí, mudanças da vida e tudo mais, começou a trabalhar. Aí, de repente, praticamente todo fim de semana eu tô por aqui. Aí comecei a ver ela. Tem algum evento da igreja, aí encontrei ela. Yasmin, Yasmin, grande amiga minha, gosto muito de conversar com ela. Vou lá falar com ela. Era sempre assim. Vai aumentando até nascer o namoro mesmo. Uhum. Continuar o namoro. Vocês, por exemplo, vocês eram amigos e aí vocês se tornaram namorados. Tem gente que fala assim, eu não vou namorar tal pessoa porque é muito meu amigo, eu tenho medo de perder a amizade e tal. Vocês tiveram esse medo ou não? Tem aquele negócio que o pessoal normalmente... eu acho que já teve muito... A gente sempre tem aquelas rodas de amigos, tal, que aí a gente começa a conversar, tem alguém que tá gostando de alguém e tal, aí vai dar aqueles conselhos. E uma coisa que eu sempre falei muito pros meus amigos: você vai namorar seu inimigo? Não vai. Como que você quer namorar alguém que, tipo, não é seu amigo? Então. Aí você quer conhecer a pessoa já com a intenção de namorar, você nem conhece a pessoa? Não existe isso, né? Você também não ficou com medo? De falar assim, a nossa amizade é tão boa, vai que... Assim, sempre surge aquele medinho, mas tem que arriscar. E como que foi, assim, por exemplo, eu fico pensando, né? Curiosidade, desculpa aí. Como que foi esse... Eu sei, porque começam a olhar, de repente pega mais na mão e tal. Mas como que foi a revelação? Quem se revelou primeiro? Quem falou assim? Você quer contar a história ou eu conto? Tem muita coisa. Do ano passado? Acho que do ano passado que é o principal. Do ano passado. Foi assim, a gente foi pra Mega Vigília. Que teve... a Mega Vigília, que teve em agosto, né? Aí eu cheguei lá, mandei mensagem pra ele. Falei, Vini, e aí? Porque fazia muito tempo que a gente não se via. E eu sempre gostei da amizade dele. Ele não estava aqui ainda, trabalhando. Já estava trabalhando. Tava trabalhando, mas como ele é da Central e eu sou do CAS, aí, tipo... A gente também tem muita atividade... Tipo assim, eu tenho muita atividade na minha igreja, ela tem muita atividade na dela. E daí a gente não se encontrava. Tanto é que eu já tava aqui fazia praticamente 6 meses. E eu não tinha visto ela. A gente não tinha se visto ainda. Foi a primeira vez no ano que a gente se viu. Eu acho que foi. Enfim, a gente tava lá, mandei mensagem pra ele. A gente foi, se viu, conversou um pouquinho, ele virou pra mim e falou... Depois... Não, ele tava trabalhando na Mega Vigília. Ele virou pra mim e falou, quando eu estiver mais de boa aqui, dá pra gente se encontrar? A gente pode sair pra dar um rolezinho? Aí eu já falei, tá bom, a gente sai. Aí beleza. Aí depois, passou um tempinho, aí eu encontrei ele lá, a gente foi e saiu, né? Aí ele deixou ele ia gravar um vídeo com o Margem Norte, não era alguma coisa assim? Não, era só... Eu ia só estar junto com o pessoal, mas é que... A gente ia fazer um vídeo de promoção, assim, de campanha. Mas com o Margem Norte. Com o Margem Norte. Ele simplesmente deixou de ir ver, de ficar lá com o pessoal do Margem Norte pra ficar comigo na Mega Vigília. Nisso, aí eu já fiquei meio, tipo, o que tá acontecendo? Calma aí. Aí, a gente foi
foi passando. Aí eu virei pra minha amiga, a Rafa, minha melhor amiga. Eu falei, ela virou pra mim, na verdade, e falou, Yasmin, o que tá acontecendo? Eu falei, ué, nada. É só... Não, Vini, sempre foi assim. Eu gosto muito dele, ele é super simpático. Eu também gosto muito da amizade dele, a gente conversa normal, assim. Ela falou, não, tem coisa acontecendo. Eu falei, acho que não, Rafa. Aí foi passando. Chegou no final, ele virou pra mim, me deu um abraço, foi dar tchau. Aí falou, vamos marcar pra gente sair? Pra gente dar um rolê, assim, né? Aí eu já falei, ai meu Deus do céu, tem coisa acontecendo. Aí nisso que eu fui vendo que tal, né? Aí depois a gente foi conversando, né? Aí foi. Aí deu certo. Foi isso mesmo. Fazia muito tempo que a gente não se via, né? Aí eu vi ela lá na Mega Vigília. E assim, não vou contar um pouquinho. Eu, tipo assim, todo evento que tinha da associação, coisa de desbravador, que a gente sempre foi muito ligado a isso. Eu sempre, tipo assim, eu tenho vários amigos por todas as cidades aí, eu sempre gosto muito de encontrar com eles nesses eventos que envolve todo mundo. E daí, a Yasmin sempre foi uma amiga que disse, vai ter evento, eu sei que ela vai estar lá, eu quero encontrar com ela. Aí nesse dia, eu tava ajudando, acho que na parte do som lá, ajudando o pessoal. Aí eu já tinha mandado mensagem que eu queria encontrar com ela. Vou até expor ela um pouquinho aqui. Que eu tinha mandado mensagem puxando assunto uma semana antes, ela não me respondeu. Tá? Tinha me deixado no vácuo. Ignorado com sucesso. Mas não foi de propósito. Foi sim. Não foi de propósito. Tadinho, eu... Desculpa. Aí, admitiu. Mas, coitado, mandava mensagem, eu visualizava, aí eu saía, aí eu pensava, nossa, eu preciso responder o Vini. Só que aí depois eu esqueci. Passava uma semana, 2 semanas. Mas aí eu vi ela lá e falei assim, nossa... Acho que foi nesse dia que eu... Tipo assim, a gente sempre teve amizade, sempre quis ver ela. Aí nesse dia eu olhei pra ela assim e falei, nossa... Yasmin tá diferente, né? Ela tá bonita. Eu pensei nisso, porque assim, o Vini que eu conhecia era o Vini sem barba. Era o Vini de bebê. Tem isso. Foi a primeira vez que eu vi que ele tava com barba, né? Foi bem no começo que ele começou a ficar com barba mesmo. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu com o Vini? Tá diferente. Aí eu vi ela e falei assim, não... eu estou sentindo algo diferente do que só amizade. Acho que eu vou ir lá falar com ela. Aí no fim, a gente conversando e o papo nunca faltou. Todas as vezes que a gente se encontrava até de, tipo, amizade, a gente se encontrava e, tipo assim, começava a bater papo e não parava mais. Sempre foi assim. Tem até uma curiosidade lá da foto da Mega Vigília. Que a Mega Vigília é um evento histórico, assim. Que a gente se encontrou de 2023, a gente tirou uma foto, ela e um amigo meu. A gente recriou a foto no passado e tal. E em todas as vezes que a gente se encontrava, batia papo, assim, conversava, passava o tempo. Nossa, já passou meia hora que a gente tá conversando, vamos... E a gente nem sempre foi assim, desde o começo até Foi. hoje. A gente conversa, não fala mais com o outro também, né? Então, isso é bom. Os dois não param de falar 1 minuto também. Tem assunto até... Nunca vai acabar assunto. Faz a diferença, né? Sim, com certeza. Você acha que, por exemplo, tem gente que vê a menina uma vez e já sai, já conversa, já beija, já... Vale a pena repensar isso ou vale a pena ir tentando até achar alguém? Passa? Não, porque daí você não cria vínculo com a pessoa, né? E eu acho que... O principal é você criar esse vínculo. Eu sei o que ela gosta, ela sabe o que eu gosto. A gente sabe o que a gente gosta de fazer junto. Se conhecer de verdade, né? E a família? Família? Nossa, família? Pode falar. Em relação a gente, você diz... minha família adora o Vini. O Vini é super simpático, né? Todo mundo... Minhas tias são malucas, apaixonadas por ele, né? Todo mundo gosta muito. O pessoal conheceu... Não teve problema, não foi difícil, não achou ruim? Não, nenhum. Meus pais também são tranquilos, mas eu não vou mentir, eu tinha um medo e agora já vai estar... todo mundo vai saber disso. Eu tinha um pouco de medo dos pais dela. Porque todo mundo falava que assim, não, eles são bravos. Que, nossa, você vai conversar com eles e tal. Vai sofrer. E você também me colocava um pouquinho de medo. Aí... Mas são um amor de pessoa, o William e a Simone. Um beijo pra eles.
Você foi lá pedir ele em namoro? Como que foi? Fui. Pedi pro meu pai. Fui lá. Foi um dia. Acho que foi a primeira vez, né? Foi a Primeira vez que eu fui foi almoçar na minha casa dela. Aí eu já tava preparado, já sabia que isso ia acontecer. Aí cheguei lá, na hora que eu já cheguei, cumprimentei todo mundo. Aí o pai dela já chegou assim, viu? Vou falar com você aqui na sala. Aquela conversa clássica. Quais são suas intenções com a minha filha? Mas foi tranquilo. A gente conversou e tal. É pesado, né? É pesado. Quais são as suas intenções com a minha filha? É pesado aí. Então. E ainda foi conversa em dose dupla, né? Que aí a gente almoçou, todo mundo foi tranquilo. Eu com medo, com vergonha, né? Primeira vez assim. Aí acabou o almoço e tal, o pessoal foi pra sala. Aí chegou a mãe dela, puxou a cadeira assim da mesa. Agora é minha vez de conversar com você. Mas minha mãe também não é tão brava assim, né? É. Que o pessoal fala... É que assim, os meus pais eles se preocupam bastante. Meu pai também era meio ciumento, né? Uhum. Então ele ficava meio assim... Mas aí foi só esse primeiro dia de conversa que eu acho que foi mais tenso, né? Com tudo. Mas aí depois... Seu pai já o conhecia? Já tinha visto? Não. É que foi assim. A gente começou a conversar e todo mundo da igreja virava pro meu pai e falava, ai, ele é muito bonitinho, William. Ai, vai, tipo, pra conhecer, assim, sabe? Aham. Aí todo mundo falando do Vini. Então, assim, meu pai conhecia ele por isso, pelo que eu falava também. Então... E todo mundo da igreja me conhecia É. e conhecia, tipo, você. Então aí... Sabia que, tipo, que ele era do jeitinho que eu sempre quis. Sabe, bonzinho, da igreja, dessa parte da música também, né? Que eu sempre fui apaixonada por isso. Aí ele bonzinho, do jeito que é, todo mundo se apaixonou também, sabe? Aí apoiando e deu certo. Hoje em dia, meu pai, minha família, todo mundo gosta muito dele. Por que você achava importante ser da igreja? E se você se apaixonasse por alguém que não fosse? E Então, aí? é uma questão muito difícil. Porque eu penso no futuro também, sabe? Porque eu julgo desigual, eu penso, quando vai ter filho, como que vai fazer? Como que vai criar os filhos também, sabe? E envolve um monte de coisa. Por exemplo, isso é meio polêmico, né? Mas eu não vou no cinema. Eu não vou no cinema, né? Nunca fui. Aí, tipo, de dar discussão, tipo, nada a ver, sabe? De discutir meus princípios. Sim. Também a questão do sábado. Vamos sair no sábado, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Então, Já começa mais difícil, às isso, vezes, já né? começa Dá a impressão. difícil. Então, com o Vini, da igreja, assim, nunca teve esse tipo de problema, sabe? Nunca teve. Então, assim, eu fico aliviada, tipo, porque é super tranquilo, é gostoso. Igual, eu amo, a coisa que eu mais amo na vida é ir lá de sábado, de domingo, ver ele tocando e, tipo, colocando emoção, colocando tudo que ele tem naquilo, pra Deus, sabe? Também é legal a gente assistir o culto junto. Tá Os juntinho, programas assim. são iguais, né? Uhum. Você sabe que eu namorei um menino que não era da igreja? E como Pior que foi? coisa que eu fiz. Foi horrível. Porque era uma fase que ele ia pra balada, me deixava em casa, que eu tinha hora pra chegar, eu não ia pra balada. Ele me deixava em casa e ia pra balada. E bebia ainda bebida alcoólica, Nossa, super né? Então, não encaixa. Então, você chega uma hora e você vê, não funciona. E, graças a Deus, eu ouvi meu pai, minha mãe, eu acho que foi difícil para eles também, né? Isso, então, ouvi-los fez a diferença para eu deixar. Porque a gente, quando a gente gosta, a gente acha assim, não, mas eu gosto tanto dele, ele é tão bonzinho. Era bonzinho. Era uma pessoa boa, não era uma pessoa ruim, só que não coincide, não dá certo, né? Não dá certo ele me deixar em casa e ir pra balada. Não dá, e era todo final de semana. Era isso, eu ia pra igreja e ele não ia pra igreja. Eu ia para acampamentos, né? Sempre participando de acampamentos. E ele não participava. Isso que sente, luta. né? Porque, tipo, você tá ali na igreja, tá no acampamento e fala, poxa,
Eu gostaria Queria que tivesse. estivesse. Porque, por exemplo, se tá, ver amigo, casal de amigos que estão ali juntos sempre, fala, poxa, poderia ser eu, Que legal, né? sabe, na igreja com o pessoal. Mas aí acontece esse problema do julgo desigual. Vai ficando mais complicado, né? Uhum. Mais difícil. Deixa eu fazer uma pergunta. E os amigos? Como que foi agora chegar? Porque o pessoal sugere e você fala assim, não, nada a ver, não tem nada a ver. E agora vocês assumem. Não, a gente tá na... Como que foi? E como que continuou a amizade? Como que foi? O que eu falo? Bom, assim, falar a minha experiência, depois você conta a sua, que não sei como foi com seus amigos. Mas com os meus amigos, tenho principalmente os amigos daqui, da cidade, que já conheciam ela. Tipo assim, aquele papo de amigos e tal, aí... Depois da mega vigília e tudo mais, que a gente começou a conversar e tal. Aí tem aquele papo, tipo assim, e as novidades e tal, a gente conversando, conversa vai e vem, eu falo assim, então, tô conversando com a Yasmin e tal, nossa, o papo tá legal, tô curtindo. Aí, conversando, tipo assim, aí eles me contavam como que ela era, o que eles já conheciam dela. Empolgados também. Uhum. Tipo... Aí, foi isso, aí, tipo, a maioria dos meus amigos ali, acho que a maioria dos meus amigos não te conhecia, tipo, sabia quem você era, mas não conhecia, de, tipo, conviver. Conhecimento. Tirando, acho que só o Johnny, sei lá. E... Aí, mas como a gente conversava sempre sobre isso, aí, tanto é que agora meus amigos gostam muito da Yasmin. São os meus amigos também. Que São os legal. meus amigos também. Aí a gente sempre conversava com eles, tal, contava como que tava rolando, tal, falava... Quando eu tava pensando já em pedir namoro, já comentei com eles, me deram algumas dicas do que fazer e tudo mais. Então foi bem tranquilo a questão dos amigos e tal. E a gente mantém, eu acho isso muito legal, que a gente mantém... o que acontece? Muita gente começa a namorar e perde os amigos. Deixa os amigos de lado. E a gente sempre conversa muito pra gente tá sempre saindo com os amigos. Às vezes eu saio com os amigos dela, ela sai com os meus amigos. Ou às vezes a gente... tem um conflito de datas assim, aí às vezes a gente separa e eu fico com os meus amigos, porque tem alguma coisa que a gente vai fazer, ela com os dela. Mas a gente Não precisa só ficar o tempo todo junto, dá pra Sim. Eu acho que é importante também. ter a vida individual, sim, né? com certeza. Porque tem gente também que acaba tendo, tipo... Esquece os amigos, eu vivo por ele e só por ele. Sabe? Eu acho que é importante você ter, tipo, um momento a sós também. A sós, igual, por exemplo, tem momentos que... Falo, Vini, eu vou sair com as minhas amigas. Sai só com as minhas amigas e ele também vai com só os meninos, assim, sabe? Eu acho que é importante ter esses momentos também. Até porque se um dia terminar, Que aí... não Não irá vai acontecer. acontecer. Mas eu falo em situações em geral. Aí a pessoa não tem mais amigos, né? Sim. Os amigos vão falar assim, você abandonou a gente, começou a namorar, abandonou a gente, aí a pessoa... Tem gente que vira cara, mas tem gente que, tipo, entende a situação e... Né? Mas é muito sobre saber balancear o relacionamento com todos os outros quesitos da vida. Sim. Uhum. Os pais de vocês, durante toda a vida de vocês, foi preparando vocês, né, para o namoro e tal. O que eles falavam e que vocês falaram assim, nossa, valeu a pena ter feito isso, ou não valeu a pena? Como que foi? Eles deram alguma dica que fez a diferença? Como que foi isso daí? Ajudou, não ajudou? Em relação ao relacionamento. Minha mãe, a gente é melhor amiga, a gente conversa sobre tudo, né? Então, ela sempre me deu muita dica sobre relacionamento, sobre observar bem como ele me trata, como trata principalmente a mãe, né, tal, tudo. E eu gosto muito do que eu vejo, sabe? Então, tem muitos conselhos, assim. Tudo isso vai fazendo a diferença. Sim, com certeza. Também, então, assim, muita coisa... Por exemplo, quando você tá num relacionamento e a mãe não aprova, não é porque, tipo, minha mãe não sabe de nada, sabe? Não é assim que funciona. Quando a mãe fala, tipo, não, é porque esquece. Pelo menos pra mim. Tem alguma coisa que mãe ela sente. enxerga que a gente não vê, né? Sim, então. É o que minha mãe sempre fala, que ela fala que ela tem uns aninhos a mais do que eu.
Então, ela sabe dessas coisas. Ela tem uma visão, e a visão de fora também, né? Coisas que, tipo, dependendo, a gente não Às consegue vezes até enxergar. uma amiga Sim. pode enxergar alguma coisa e falar assim, Então. amiga, não tá legal isso e tal, amigo, não tá legal isso, né? Mas com os pais é diferente, É. né? Então, mas com o Vini foi, tipo, eu sentei muito com a minha mãe pra conversar sobre isso. E sempre era, tipo, ai, que bonitinho dela falando, sabe? E ela sempre gostou muito do que viu, sabe, com o Vini. Então, sempre segui os conselhos dela, tudo que a gente conversava. E com o Vini sempre foi tudo de bom, sabe? Então, eu agradeço muito também por isso. Te amo, mãe. Meu pai conversava mais com meu pai, assim, sobre isso. Aí o que meu pai falava muito, assim, quando você for escolher uma menina pra namorar, escolha uma menina que tem interesse, que curte o que você tem interesse. Então, tipo assim, se você gosta de música, escolha uma menina que gosta de música, que toca um instrumento ou que canta. Se você gosta de esporte, uma menina que joga esportes também, que vai te apoiar. E eu acho que esse foi a principal dica. Eu sei também que, Fabiola, que, por exemplo, você e o Leônidas, vocês gostam de fazer as aventuras, trilha e tudo mais. Esportes. Aí, acho que isso foi algo muito interessante. Porque como a gente gosta de fazer as mesmas coisas, a gente sempre faz tudo junto. Então, tipo assim, até a gente tá cursando cursos que são muito parecidos. Sim. Então, tipo, eu tô com uma dúvida nisso. Aí eu já falo com ela me ajuda. Às vezes a gente quer sair pra fazer alguma coisa, como a gente tem interesses parecidos, claro que não são iguais, mas aí é muito mais fácil. A gente gosta de sair no parque, então, tipo, ideia de coisa pra fazer nunca falta. Nunca falta pra gente. Já vai sendo mais gostoso, Sim. né? É natural, né? Não tem que... tá bom, não gosto, mas eu vou por você, Uhum. né? Já fica mais leve, mais fácil, né? Qual foi o maior desafio do namoro pra vocês até agora? Isso no namoro foi desafiador. Teve, não teve? Eu acho que... não consigo pensar em nada assim agora, mas eu acho que é a distância. Sim, A com distância. certeza. Porque eu vim de Indaiatuba, né? Eu sou de Sorocaba, por exemplo. Tá na semana e, igual, a gente não consegue se ver na semana. Antes, nas férias, a gente tava se vendo toda semana, né? Mas agora não tem como, porque ele estuda de manhã e eu estudo de noite. Então fica impossível também da gente se ver. Mas não só por causa da faculdade, também por causa da distância, né? E é difícil. E eu, pelo menos, no começo eu tava sofrendo bastante. Mas agora tem dia que eu tô mal, aí eu penso, nossa, eu queria muito estar com o Vini aqui. Só que aí não tem o que a gente fazer. Aí a gente vai, liga, fica em ligação e tal. Mas eu queria estar pertinho, assim, sabe? Isso... A gente mexia se comigo. vê de fim de semana e de semana não tem como. E daí alguns fins de semana que a gente tem muito evento, coisa da igreja que faz de fim de semana e A tudo gente mais. não para. Aí às vezes eu tenho compromisso em Indaiatuba, não consigo vir pra Sorocaba um fim de semana. Aí a gente se vê num fim de semana, passa toda semana, aí o fim de semana que a gente não se vê, e tem toda semana pra gente se ver só no outro fim de semana. Aí às vezes aperta o coração. Mas eu acho que Fica muito tempo, né? sim, esse foi o maior desafio, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu lidar com isso bem. Porque a gente sabe, tipo, eu sei os horários que ela faz, os que ela estuda, quando ela trabalha, eu sei qual horário que ela trabalha e tudo mais. Então a gente já combinar, hoje vamos ligar a tal hora pra matar a saudade um pouquinho. A gente pega, vamos jogar alguma coisa. Vamos sabe? jogar e tal. E eu acho que isso que mantém a conexão, mesmo a gente estando longe. Uhum, sim. Legal. E a gente começa a namorar, a gente começa a se envolver fisicamente também. Como que vocês fazem para manter os limites físicos, né? Que a gente acredita que há um tempo para todas as coisas, Sim. né? Uhum. E como que vocês fazem? Como que vocês lidam com isso? É tranquilo? Como que você daria dicas até para outras pessoas pensarem como que você mantém a sua pureza, né? Nesse relacionamento. Uhum. Então, pra gente, acho que é tranquilo. Acho não, né? É tranquilo. É uma coisa tranquila. E eu acho que, tipo... Eu acho que é tranquilo,
Porque a gente conversou sobre isso no começo do relacionamento. O relacionamento Então, a gente- é muito conversa. A Então, gente já sabia dessa questão, tudo mais, a gente já tinha a mesma visão, a gente conversou. Pra gente, o que a gente ia fazer, não passar dos limites, tudo mais, evitar, às vezes, ficar nós dois sozinhos. Sozinho, né? Porque... Pode falar. É que, tipo, querendo ou não, dependendo... Uma coisa que leva a outra, sabe? É E- natural, né? Sim. É, Não tem... Eu ia falar, não tem como evitar sim. não. Mas, tipo... Mas o sentimento não tem como Isso, evitar, isso né? que Ele eu foi queria dizer. colocado por Deus Isso. e a gente precisa saber que ele é saudável, Sim. né? Esse sentimento é saudável, ele não é ruim, né? Mas tem o tempo para todas as coisas. Sim, com certeza. Sim. Por exemplo, vai lá em casa, a gente fica na sala e, tipo, fica de boa, assim, sabe? Aí, igual quando vai no quarto, vai rapidinho, fica com a porta aberta, assim, sabe? Sempre desse jeito. Nada pra não dar espaço Sim, pra outro tipo de coisa, sabe? Porque um tempinho é questão de, tipo, assim, sabe? Pra fazer alguma bobeira, mas pra gente é tranquilo em é relação a tranquilo, isso. não tem. Uhum. E Tranquilo. vocês já definiram antes, ajuda muito também, Sim, né? com certeza. Sim. Definir, conversar antes, no começo do relacionamento, pra gente se entender, sabe? Sobre tudo, sabe? Eu acho que é super importante e necessário. Tudo E no aí- relacionamento é conversado, né? Sim. Porque acho que não só essa questão, mas em todas. A gente conversar, entender o que o outro pensa. São pessoas diferentes, né? Tem pensamentos diferentes. Tipo, tem até um planejamento no caso, né? Vocês planejaram Sim. o que vocês pretendem fazer. E o que vocês pretendem? Quais são os sonhos de vocês? Qual que é o sonho? Vocês já fazem alguns planos pro futuro? Já. Qual que é? Já a gente conversa. O Vini... Quanto tempo de namoro? Só antes? 4 meses. 4 meses. 4 meses. Mas parecem muito mais. Muito mais. Mas oficial 4 meses de Sim. namoro. Vou explanar um pouquinho. O Vini, no começo do nosso relacionamento, ele me ligou, ele tava super tristinho, falando que ele tava preocupado com o nosso futuro, porque ele queria me dar uma vida boa futuramente. Ele falou, vamos planejar junto? Eu falei, vamos. Aí a gente sentou, a gente planejou algumas coisinhas, mas tipo... É época de vestibular. Época de incerteza, de mudança na vida, você não sabe o que vai fazer. Tipo assim, faltando 2 meses pra... Faltando um mês pra sair o resultado dos vestibulares, eu não sabia qual curso que eu ia fazer, que eu já tinha feito inscrição para uns 3 cursos diferentes. Não sabia o que eu ia fazer da vida, tava preocupado. Eu falei assim, não, vamos conversar. Vamos ver o que a gente pretende fazer. Eu pretendo fazer faculdade, mas o que a gente vai fazer? Porque eu acho que não só pra quem tá namorando, mas eu acho que isso é um exercício muito bom pra todo mundo. Tipo Pra assim, você fazer pra você mesmo. pensar, tipo, o que eu quero estar fazendo daqui 5 anos? O que eu vou estar cursando? O que eu vou estar estudando? Vou estar trabalhando? Porque, pelo menos, isso pra mim me ajudou muito com essa ansiedade de, tipo, da incerteza do futuro. Que, realmente, vestibulares são tempos sombrios. Só, com certeza. Tenso, Com né? certeza. Mas a gente... Planos. Nossos planos. Nossos planos? Sim. Pode falar? Pode. Falar? Alguns. A gente tem nossos planos. Continuar estudando, né? Nós dois entramos na faculdade esse ano. Então, estudar bastante, começar a estagiar. A gente pretende fazer mais atividades juntos, até dentro da igreja. Sim. E É que assim, por enquanto, os nossos planos, tipo... Planos pra vida mesmo... Acho que... Igual, eu tô na faculdade, ele tá na faculdade. São esses, Sim, por enquanto. sim. Mas aí depois, a gente vai noivar. Depois... terminar a aí- faculdade. terminar a faculdade. A gente aí tem isso noivar. pra Pra nós. realizar, É. né? Tem um processo. Isso. Sim. Aí depois a gente vai firmar mesmo como quando a gente noivar, que é pra casar mesmo, sabe? Mas, tipo, são planos mais simples que a gente tem pra nós dois Sim. mesmo, sim, por enquanto, sabe? E tá começando também, né? É. Agora, a gente falou muito dessa vida profissional, falamos desse relacionamento. E Deus?
Quem é Deus no relacionamento de vocês? Como que vocês colocam Deus dentro desse relacionamento? Deus é a base de tudo. Tem que ser. Porque, igual a gente tava conversando mesmo aqui, antes da gente entrar, que a gente tava fazendo um devocional. Eu comprei um livro, que é muito bom, inclusive, que se chama O Deus que Destrói Sonhos. É maravilhoso esse livro, é um devocional. Eu li, fiz marcação e emprestei pro Vini. E ele tá lendo. Ele tá lendo agora. Então, assim, a gente compartilha muito das coisas, sabe? Então, Deus é a base de tudo. Igual estudar a lição, a gente estuda a lição junto, sabe? Então, é muito importante ter Deus envolvido em tudo, assim. Lucas? É, basicamente isso. Tô lendo esse livro e tô gostando muito. E acho que o segredo é a gente sempre manter essa base. E como a gente é da igreja, às vezes a gente compartilha um louvor ali. Às vezes não, né? Sempre. Sempre. A gente... E ainda mais que tem muito isso de... Você mudou de igreja? Você foi pra Central? Não, Você continua no eu tô Casa. no Casa. Eu toco, eu sou da banda de lá também. Ah, tá. a gente continua a mesma religião, mas igrejas separadas. Ah, Porque eu tenho muitos compromissos com a igreja, não ela consigo tem sair os de lá. dela. E ela Eu tem os também dela. tenho bastante. E tem muito vínculo também com a igreja. Então, Tô lá desde pequena. Mas mesmo assim, isso não impede da gente estar sempre junto e fazer as coisas de Deus junto, sabe? sim. A gente pode falar, vocês poderiam falar que esse relacionamento fortaleceu a fé de vocês ou não? Com que ela certeza. só continuou como já era? Como que Ah, com certeza. interfere ou não? Eu falo até por causa de quando a Yasmin me emprestou o livro, esse devocional. Que eu tava... Já fazia um tempo que eu não tava pegando a lição pra ler. Tava acordando, tipo, não fazia mais aquele devocional. E tava até meio desanimado da vida. E acho que essa indicação desse livro, pra mim, foi até pelo que eu estava sentindo. Porque a Yasmin percebeu que eu tava meio desanimado, tava muito ansioso. E daí ela falou assim, lê esse livro que eu acho que vai ser uma boa leitura, vai te ajudar. E eu comecei a ler o livro e realmente me ajudou muito no momento. E é um livro muito bom. E daí voltei a ler o livro, aí voltei a ler a lição, fazer o devocional de manhã. Então, o bom do relacionamento é que quando um dos dois tá um pouco fraco na fé, o outro vai lá e ajuda. Levanta, né? É legal, né, que a Bíblia fala sobre isso, né? Melhor serem dois do que um. Uhum. Exatamente por Sim. isso. Então vocês já estão vendo isso, que um fortalecendo o outro. Sim, Faz a diferença com certeza. também, né? Com certeza. Eu queria entender mais pedir para vocês, por exemplo, vamos supor que se eu fosse uma adolescente e eu estivesse querendo namorar, ou um adolescente que assiste a gente e quisesse namorar, qual conselho você daria para eles? O que você poderia indicar que eles deveriam fazer que seria bom? Para quem pretende namorar, para quem é mais novo, será que a idade interfere também? Vocês acham que interfere? Não tem nada a Com ver? certeza. Como que funciona? O que vocês indicariam? Eu vou falar por nós dois. A gente começou a conversar lá em 2022. Eu tava com 14 e o Vini tava com... Eu tinha acabado de fazer 15 A gente tem anos. 2 meses de diferença, né? Ele tinha acabado de fazer 15. E assim, a gente era muito novo. Não que a gente não seja ainda, né? Mas a gente era bem novinho. Então, tipo, tinha coisa que a gente olhando agora, a gente fala, meu Deus, nada a ver. Sabe? Pensamentos mudam. Maturidade é outra. Nessa fase da vida, acho que a gente amadurece, tipo, muito rápido. A gente passa por muitos pensamentos, muitas ideologias, muito rápido. E vendo agora, eu acho que pra um relacionamento dar certo, as pessoas precisam ter um pouco de maturidade pra entender como lidar com o relacionamento e tudo mais. E a maturidade só vem com idade mesmo, com o tempo. E eu acho que, assim, é um conselho que eu tenho dado para alguns amigos meus, que eu vejo muita gente, assim, e até gente mais velha, né? Até o pessoal já com uns 18, 19 e tal,
que parece que tem pressa pra namorar. Tipo assim, nossa, tá todo mundo namorando, só falta eu, preciso arranjar alguém. E não é assim. A gente, pra gente se conhecer e tudo mais, a gente começar a namorar, foi, tipo assim, a gente fez uma amizade e foi aos poucos. Com o tempo, né? A gente fortaleceu nossa amizade, aí depois vi que tava algum sentimento. E acho que é um processo que você não pode acelerar. Sim. Tem que ir com calma mesmo. E uma outra coisa, né? Indo Outro agora conselho. pro conselho. É escutar os pais. Escutar os pais, eu acho que é o principal. Tipo, pode ser, é clichêzão e tal. Mas escutar os pais, eu acho que é o principal. Mesmo. Porque, como eu falei, eu conversei muito com a minha mãe. Muito com a minha mãe. E é o mais importante que tem. É o mais importante que tem. Talvez, assim, a minha visão também, talvez manter o relacionamento com os amigos é legal também, né? Sim, com certeza. Com certeza. Manter esse... tipo, contar até um. Até a outra também, para manter a pureza, a questão de ficar sempre em lugares mais seguros, não se expor a situações que sejam mais tentadoras. Sim ou não? Sim. Com certeza. Sim. E dos amigos eu acho legal isso. Porque, tipo, por exemplo, ontem a gente. Eu passei quase o dia. Teve programação na igreja o dia todo. Passei quase o dia todo na igreja. Aí no fim do dia ali, fui lá ver ela, que tava tendo um clube de desenvolvedores. Passei ali a tarde com ela. Aí à noite ela ficou. Eu fiquei um pouco ali na social que tava tendo com o clube. Aí já deu um horário ali, eu voltei pra casa onde eu fico. E aí tava com os meus amigos lá e ela com os amigos dela ali na social. Então a gente se viu, aí a gente passou tempo juntos, mas ainda assim, ela passou um tempo com os amigos dela, eu passei um tempo com os meus amigos. Isso é muito saudável. E também quando a gente se vê, a gente sempre... a gente nunca se vê em um lugar que a gente tá sozinho. Então, tipo, eu vou pra casa dela, os pais dela estão lá, a irmã dela normalmente fica lá com a gente. A Alissa sempre tá junto também. Então, a gente nunca tá 100% sozinho. Igual ficar em casa fora de cogitação. Sozinho, né, no caso. Sim. Fora de cogitação. Porque que ajuda, né? Sim. Ajuda. É tentador. Nos planejamentos. Sim. Então, pra mim pra gente, né, eu acho que é fora de cogitação. Sim. Muito legal, muito bom conversar com vocês, conhecer mais um pouquinho esses planos, esses sonhos. É gostoso. Eu conheci o Vini antes de conhecer você há mais tempo e é gostoso também acompanhar essa trajetória toda, né? Eu fiquei feliz quando eu soube que você estava trabalhando aqui na Central. Eu falei assim, olha, e na área que ele ama, né? Ele ama a música. E aí se tornou ministro de louvor aqui. Eu falei assim, ai, que legal, que show. Você fez a série também, né? Fiz, verdade. Participou da série e tal. Do Campolim. Então, assim, é muito gostoso ver vocês, ver esse... Foi muito legal saber que vocês também estavam juntos. É gostoso acompanhar. Então, foi muito bom receber vocês aqui. Espero que vocês voltem outras vezes. A gente vai conversar sobre mais assuntos, né? Outras vezes. Obrigada por terem aceitado, viu? A gente que agradece. Mas ainda não acabou. A gente tem aqui um texto e a gente vai conversar um pouquinho. Rapidinho ainda sobre ele. O nosso podcast chama Pode Nada. E aqui no Pode Nada, a gente vai conversar agora. Será que tem algum verso bíblico que fale sobre esse tema? Nada. Fala sobre nada. Falando nisso, eu tava... Antes de começar o podcast, eu tava até perguntando pra Fabi, que eu não entendi o nome do podcast. Pode Nada? Por quê? Você já porque não pode nada? É isso? Você já teve na sua casa, você falou assim, não pode nada nessa casa. Eu não posso fazer nada. Já. Eu não tenho direito de fazer nada. Pode até, nada. Tipo, não muito tempo atrás. Tipo assim, ontem. Eu quero ficar jogando videogame. Eu tenho que arrumar o quarto. Como assim não pode jogar videogame nessa casa? Pode nada, fazer nada nessa casa. É isso, pode nada. Faz sentido. Eu gostei do nome. Achei inteligente. E antes de saber o significado?
Eu não tinha entendido nada. Enigmático. É enigmático. Pode nada. Porque pode nada a ver. Tava tentando pensar, o que será que é pode nada? E será que a Bíblia fala de nada? Bom, aí você me pegou, não sei. Será? O que é esse? O meu é pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Vocês já viveram impossível? Que você falou assim, olha, parece impossível e para Deus foi possível. Já teve alguma vez? Eu já. Quando eu era mais nova, eu tive meningite e eu não vou lembrar o nome, mas tava tudo dando, todos os meus exames pra outra que é mais perigosa, não lembro o nome da outra, que tem a bacteriana e a outra, não vou lembrar agora. Eu não conheço. Mas todos os meus exames estavam dando que era para ser essa outra, que ela poderia morrer com ela, né? Só que aí fez os exames, só que aí eu acho que, tipo, no último exame que fez, mostrou que era a bacteriana, que era a mais tranquila, digamos assim. Então, eu acho que isso foi impossível, sabe? Porque o médico ouviu as coisas e falou, eu tenho certeza, a gente tem certeza, é essa, sabe? E eu vivi o impossível. Foi a outra, mudou não, né? Enfim. E Deus, eu tô aqui, tô de boa e não tenho sequela nenhuma. Então, você confirma, nada sim, é impossível para Deus. Nada. E o Vini? Pensa em algum impossível? Eu costumo falar que, assim, Deus é muito bom com a gente e a gente precisa, muitas vezes, perceber que, às vezes, Deus tá ajudando a gente nas pequenas coisas. E, assim, acontece comigo direto, muito. De, tipo assim, tá acontecendo alguma coisa do dia a dia, aí dá algo errado, mas, de repente, a solução aparece e eu falo assim, nossa, foi Deus que colocou isso aqui. Eu falo muito porque, tipo assim, como eu trabalho aqui em Sorocaba, eu moro em Indaiatuba, eu pego muito ônibus. E, assim, agora eu tô morando longe da rodoviária. E tem um trânsito em Indaiatuba que surgiu do nada. Porque Indaiatuba é uma cidade pequena. E daí um trânsito. E acontece, tipo assim, aconteceu algumas vezes já. De tipo assim, eu saio de casa, pego um trânsito. E eu olho assim o horário. Eu chego na rodoviária. Meu ônibus saiu faz 3 minutos. Aí eu chego pra pegar o ônibus. E o ônibus atrasa. Justamente no ônibus que nunca atrasa no dia que eu vou pegar o ônibus pra ir pra Sorocaba. Aí eu falo assim, nossa, é Deus. Aí, das experiências de ônibus eu posso contar um monte aqui. Eu sempre gosto de pegar passagem ali do meio pro fundo do ônibus. Eu acho que é mais confortável e tudo mais. E teve um dia que eu não consegui comprar passagem pelo aplicativo. Aí eu tive que comprar passagem lá no dia. E o único lugar que tinha era na frente, tipo assim, quase a primeira fileira. Não gosto muito, porque daí eu acho que dá uma sensação estranha. Você fica vendo a frente ali, você consegue ver tudo. É até meio esquisito. E nesse dia, acho que foi o único dia que eu tinha sentado ali na primeira. Nesse dia, alguém passou mal no ônibus e vomitou lá no último banco. E daí, tipo assim, foi engraçado. O ônibus chegou em Sorocaba, todo mundo desceu no primeiro lugar que parou. E eu tava tranquilo, porque ali no primeiro lugar onde eu tava sentado... Não tinha cheiro. Não tinha problema. Eu nem percebi, eu percebi que o pessoal saiu falando. Acho que são exemplos bobos, mas são coisas que eu não sei explicar. Porque eu nunca pego passagem ali na frente. Por que nesse dia eu peguei passagem ali na frente? Que eu não consegui, deu problema no meu aplicativo. E tem muito mais exemplos, eu não tô lembrando agora, tem exemplos até muito mais interessantes, mas eu acho que esse nada é impossível para Deus, a gente pensa muito milagres e tipo assim, nossa, muito grandes, né? Uma coisa extraordinária. Sim. Né? Por que não acontece um milagre comigo e tal? Mas às vezes a gente não repara nas pequenas coisas. Os milagres diários, né? Os milagres diários. E se a gente parar pra pensar, todo dia, se a gente analisar mesmo, todo dia Deus ajuda a gente em alguma coisinha, nem que seja uma coisinha pequena. Que são coisas que a gente não tem explicação. É verdade. Nada é impossível pra Deus o tempo todo. Não só de vez em quando. Gente, tem até um presentinho pra vocês. Mentira.
uma lembrança pra vocês. Gente, eu tô sendo muito. A gente tá sendo muito bem tratado aqui. Muito demais. Demais. Gostar, entendeu? Nossa, com certeza. É um É- presente. é pra mostrar? Pode abrir, pode. Ah, Oh. ele tá lá, deixa a Nossa, calma lá. melhor abrir, né? Que A produção é melhor bonitinho. Isso é uma gratidão e aí tem um Bonitinho. presente aí dentro. Pode abrir? Pra vocês não esquecerem o principal. O que é o principal? Sabe o que é isso? Esqueci. Lembra o nome? Esqueceu o farol? Gente, Farol. a gente canta. Farol, Meu menino, farol. A gente esquece, né, na hora? É o Que farolzinho, gracinha. né? Que está relacionado ao nosso relacionamento com Deus, a luz, né? A luz do mundo, a lâmpada para os meus pés, que é a nossa Bíblia, né? Uhum. Como ela faz diferença na nossa vida. Vocês sabiam que a Bíblia fala até de relacionamento sexual? Sabia? Não? Não sabia. Eu também não. Fala. É muito legal. Ontem eu estava num lugar conversando e alguém falou assim: por que o casamento é tão santo? O casamento é tão santo porque ele tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Ele tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Deus é o nosso noivo, Sim. né? E ele quer se casar com a gente. Então, a Bíblia, ela tem resposta para todas as coisas, para tudo que a gente faz. Então, isso daí é uma lembrança para vocês lembrarem sempre de Deus no centro, de ler a Bíblia, de usar a luz, né, que ilumina os nossos passos. Obrigada por terem vindo. Quer deixar alguma mensagem? Abraço, beijo, deixar o arroba de vocês, Com certeza. né? Assim, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Não apenas para gravar, mas também para papear, para conversar, colocar o papo em dia. Nossa, pra gente foi muito bom também. Sim. Obrigado pelo presente que eu tô decorando no meu quarto e era a decoração que tava faltando. É verdade. Mais Obrigada, Deus mais um que- milagre diário. E deixar o arroba, né? Segue lá. Arroba Vini Turisco. Tudo junto, não tem nem pontos, nem nada. Arroba Vini Turisco. Segue lá que tem muito conteúdo de música, muito conteúdo valioso. É isso aí, segue lá. E eu também queria mandar um beijo pros meus sogros. E pros meus pais também, pra todo mundo, pra minha família. Pro Clube Constelação, que meu pai vai me cobrar, meu pai é o diretor do clube. Sim. E meu arroba, tem que, né? Yasmin, _, Peixoto. 2 underline. 2 underlines. Isso. Muito bem. É só entrar no meu Instagram ou tem no foto dela nossa e junto, tem foto nossa Um junto. acha do- Um achou outro. Achou um, achou outro outro. automático. Isso. Perfeito. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por essa participação de A vocês. gente que agradece. Até mais, fiquem com Deus, então. Gente, acabou. Agora eu não sei mais o que falar. Coloca isso no Não vídeo, sei por mais favor. agora, Coloca isso no acabou. vídeo.